E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é João Giannini, eu trabalho na Indicium com engenharia de IA e tenho trabalhado nisso mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, desde o momento que começou o ChatGPT. E meu trabalho envolve muito fazer soluções de agente, de IA generativo, ou até que não envolva agentes, mas também com IA generativa para clientes e também soluções internas, né? E aí eu vou trazer um pouco para vocês essa visão do que são esses agentes de IA generativa, né? Mais ou menos o que é, como que eles funcionam, pegar uma abordagem mais técnica, acredito que muita gente não tem visão desse tema, e, enfim, vou tentar abordar o máximo de tópicos possíveis aqui com vocês. Essa talk aqui, ela vai abordar esse assunto de AI, mas a gente tem talks também lá no Academy, no DC Academy. Essas outras data talks vão toda hora estar abordando assuntos diferentes, tanto da parte ali de BI, quanto na parte de mais focado em ciência de dados, outros assuntos de IA também. Então, eu recomendo vocês acessarem a plataforma, encontrarem o conteúdo que interessa a vocês e, enfim, qualquer coisa que está relevante agora no mundo de dados, tu vai encontrar alguma coisa ali que vai te ajudar com certeza, né? Enfim, acho que eu vou começar a aula aqui agora. Então, que nem eu falei, eu vou estar falando um pouco sobre, um pouco não, né? Bastante sobre agentes de IA hoje. Então, meu objetivo aqui é trazer o máximo de tópicos possíveis que são relevantes para esse assunto. Como eu falei, acho que é um assunto que pouca gente conseguiu se aprofundar tecnicamente, vai ter muita novidade. Então, eu vou tentar passar bastante coisa para vocês saberem o que envolve, quais são os termos e, enfim, poderem se informar melhor na hora que tanto na hora que quiserem se envolver em algum projeto de IA, mas também quando estiverem avaliando alguma solução, alguma coisa desse sentido, né? Então, eu vou estar falando, vou fazer a introdução, vou falar um pouco de tools ali, que são ferramentas de IA, controle de fluxo, planejamento, memória, é, sobre Human in the Loop, que é quando você tem uma pessoa ali com a gente, falar um pouco de multi-agentes, né? Que é um termo bastante relacionado a hype, né? Se ouve multi-agentes, entender o que significa. Falar sobre evals, que são bem importantes para poder ter uma consistência dos resultados de agente, e depois falar um pouco do Agent Stack, que envolve basicamente ter um agente em produção, e finalmente dar algumas recomendações para vocês, né? Então, de novo, bastante conteúdo, bem uma cara técnica mesmo, então vamos lá começar. E então, de cara, eu queria trazer aqui um exemplo de um agente que, enfim, eu acho que trazer dois exemplos. Esse primeiro aqui é bem interessante. Ele é um agente que, na verdade, ele é bem recente. Ele foi feito usando uma nova funcionalidade de um modelo de IA chamado Cloud, da Anthropic. E aí, com esse agente, ele basicamente ele é feito para usar o seu computador, né? Então, ele consegue prever, ele retorna para você qual que é a posição do mouse e que ele quer clicar e ele vai, enfim, controlando seu PC sozinho à medida, de acordo com a tarefa que você deu para ele, né? Então, aqui nessa demonstração, a pessoa pediu para... falou que um amigo dela estava vindo e que ela queria assistir o nascer do sol na ponte amanhã, de manhã. E aí, enfim, trouxe outros detalhes ali, e aí ela mandou para a gente. E aqui na esquerda você vê as ações que o agente está tomando, né? À medida que
ele vai fazendo coisa e aqui na tela, no screenshot, você vai ver de fato a ação. Então ele começa pesquisando, você vê aqui, por exemplo, o movimento do mouse, e aí ele começa pesquisando na internet os melhores lugares para assistir o pôr do sol. Aí depois ele encontra aqui alguns links de no Google. Aí a partir desse link, aqui ele já está no Maps, dando uma olhada nas rotas que ele vai ter que fazer para poder chegar no lugar lá, né? Enfim, então você vê que ele não só pesquisa as coisas, mas ele também já abre aplicativo, já toma decisão em aplicativos relativamente diferentes. E aqui ele já está criando o evento no calendário para poder chamar essa pessoa, né? Passando essas informações que ele coletou, tanto dos lugares mais bonitos, quanto enfim, da distância, sobre o local. Então, você vê que esse agente ele toma bastante decisão sozinho e ele é um agente de LLM, né? Ele é um agente de IA generativa. Ele é baseado nos mesmos modelos que você encontra quando está usando o ChatGPT ou outras IAs parecidas, né? Esse outro agente aqui, ele é do Replit, que é uma empresa que ela já trabalha com oferecendo ambiente de desenvolvimento e de deploy para aplicação, e eles trouxeram esse agente que ele desenvolve programas para você e não só que nem o ChatGPT que te ajuda com o código, mas ele também já faz todo o programa do zero, testa o programa e coloca o programa no ar, né? Então aqui alguém pediu um programa sobre para mostrar um mapa com diferentes monumentos, né? E aqui está pequena a imagem, mas você consegue ver que tem aqui um chat onde o agente está avisando o que ele está fazendo à medida que ele vai desenvolvendo, os arquivos que ele vai criando, ele vai mostrando à esquerda ele programando o código, né? E aqui finalmente já tem uma tela que ele chegou. Então, tipo, você pode ver pela interação que ele foi tirando prints da tela para ver o que estava acontecendo, ele instalava um pacote, ele apresentava um resultado para o usuário. Aqui o usuário falou alguma coisa que ele queria mudar, pediu uma descrição dos monumentos, e o agente voltou a trabalhar sozinho, né? Essas duas IAs são IAs que você já consegue usar, não são nem questão só não são só demos isoladas, ambas já têm disponível para qualquer um assinar. E eu acho que elas trazem um pouco da visão do como que os produtos de IA estão ficando cada vez mais interessantes, esses que envolvem a gente. E, enfim, eu acho que são bons parâmetros para o que a gente vai estar falando hoje, né? Então, eu vou mostrar mais ou menos como é que você consegue fazer um modelo de linguagem, chegar no ponto de fazer aquelas coisas que ele faz ali. E, enfim, e só deixando claro que eu estou falando especificamente de agentes de IA generativa, né? O termo agentes, ele é bastante antigo até, tipo, no campo de inteligência artificial e ciência da computação. Então, deixando claro que quando eu estiver me referindo aqui, eu estou falando dos agentes que a gente cria a partir desses modelos que surgiram, que já existiam faz tempo, mas que se popularizaram no começo do ano passado. Então, tá, falando agora um pouco mais a fundo de como que aquilo funciona, temos alguns componentes aqui importantes para chegar num agente, para montar um agente a partir de modelo de LLM. O primeiro deles são as ferramentas, que são basicamente as ações que o agente vai poder tomar. Por exemplo, o agente vai decidir se ele vai tirar um print, se ele vai mover o mouse. Então, isso entra em ferramentas. Tem a questão da memória, que são o agente ele precisa saber o que ele já fez numa interação, ele precisa saber o que ele falou com o usuário em interações passadas, tanto no curto prazo quanto também tipo, ao longo prazo, né? Às vezes ele vai querer saber alguma preferência do usuário que ele aprendeu. Então, o componente de memória aqui é essencial. Tu tem que ter um controle de fluxo, né? Então, o agente ele tem que ser capaz de definir o próximo passo dele. Então, se a ferramenta define o que ele pode fazer, o controle de fluxo é mais tipo ele poder escolher a ferramenta que ele vai usar, né? Então, por exemplo, aquele exemplo do Replit que eu dei de agente, ele chega a ficar até 15 minutos às vezes programando sozinho, né? E ele que decide quando ele vai retornar a resposta para o usuário. Então, é importante essa questão do controle de fluxo aqui, ela tem que estar disponível ali para a gente poder ter autonomia de chegar nos objetivos dele, né? E por fim, tem a questão do planejamento aqui entra na questão do agente, dado uma pergunta do usuário, ele saber definir como é que ele vai, ele pensar nos passos que ele vai fazer para chegar naquela pergunta, né? Só um adendo, esses termos não são termos que são oficiais, embora você vai ver eles em vários lugares.
esse campo de agentes com IA generativa é bastante novo, então não tem nenhuma definição muito certa para essas coisas, né? Então, leve tudo que eu vou te falar aqui como mais uma questão de uma definições que eu gosto de usar, que eu acho que explicam bem, mas saiba que várias empresas, vários lugares vão dar nomes diferentes para essas coisas, né? Então, por isso que eu vou tentar explorar elas para você poder diferenciar no futuro. Então, primeiro falando de ferramentas, antes de voltando um pouco atrás aqui, pegando um modelo de linguagem por si só, ele nada mais, nada menos que pega um input de texto e retorna um output de texto, né? Ele não, ele está restrito à linguagem natural nesse sentido, né? Então, ele também está restrito ao que ele aprendeu durante o treino. Ele não sabe o que você tem de dados, ele não sabe o que você fez ontem, o que tem no seu banco de dados, ele não sabe o que está acontecendo no seu computador nem nada. Ele só consegue ter uma entrada de input de texto e te dar uma resposta, né? Isso aí, acho que todos vocês já tiveram contato com a IA fazendo isso. É o uso mais básico do ChatGPT, é um pouco baseado nisso. E isso por si só já é bastante útil. Esses modelos são treinados em grande quantidade de texto na internet, então eles já conseguem acessar muito conteúdo, fazer muita coisa, mas que nem eu falei, isso limita, eles não são capazes de acessar seus dados privados ou de tomar ações com as suas coisas. Então, tem que entender que na base de tudo você vai ter um modelo aqui e ele só vai ser capaz de acessar o conteúdo que você passa para ele na hora e o do treino dele. E aí vem um conceito importante aqui, que nem eu falei, o conteúdo que esse modelo devolve, ele é em linguagem natural. Ele, ele vai ser uma mensagem, por exemplo, você falar oi para ele, ele vai responder oi, ou enfim, bom dia. E esse texto por si só, ele não é uma coisa que você pode passar para um computador, né? A menos que seja um modelo de linguagem. Tipo, a única coisa que consegue entender ele são pessoas e modelos de linguagem. Então, existe também essa modalidade do pessoal fazer o modelo retornar outputs estruturados, né? Como, por exemplo, um JSON. Porque se você consegue retornar um JSON, você consegue colocar o modelo no meio do código. Então, enfim, ou se quiser retornar o output do modelo como uma tabela, ou uma chamada de API, por exemplo. Então, para tu fazer isso, você pode fazer através de prompt, pedindo para o modelo fazer isso, embora não seja tão consistente, mas as próprias empresas que treinam esses modelos começaram a treinar o modelo para poder retornar esses outputs estruturados, né? Justamente porque isso faz com que a gente consiga fazer programas que nem aquele que você viu agora, onde o agente ele está conversando com o computador, está conversando com o seu código, né? Passa a ser uma função no seu código. Então, aqui um exemplo no Python aqui de como que tu pode pedir para o modelo, definir para o modelo o formato de saída que ele vai fazer. Então, aqui o usuário ele vai pedir uma informação sobre o evento e ao invés dele só o modelo retornar a informação do jeito que ele quer, aqui já foi definido um formato de calendário de evento que você pode passar para o modelo, né? Então, diversos modelos vão aceitar esse esse jeito de passar do PyDent aqui. Basicamente, a gente está falando, cara, pega o que tiver de evento na resposta, tu tira o nome, a data e uma lista de participantes. E tudo isso já no formato que você vai poder reutilizar em outra função no teu código, né? Então, aqui, essa questão do output estruturado é bem crucial. E aí, até o output estruturado, a questão dos termos aqui é um pouco variada, mas também tem esse conceito do function call. Então, na verdade, tipo, se é output estruturado, que é a modalidade de você definir que o modelo tem que retornar um output em um formato, o function calling já é muito mais já informando para o modelo que ele vai chamar uma função no seu código, né? Então, aqui, sendo mais direto aqui, você está falando, basicamente, que tem uma função no teu código que faz a previsão do tempo e que essa função precisa de uma cidade e de uma data para poder fazer essa previsão, né? E então aqui a pergunta, como estará o tempo em São Paulo amanhã? O modelo, sabendo que ele tem essa função no código, ele consegue retornar para você um JSON aqui bonitinho, já com o nome da função e os parâmetros dela, né? Então aqui, de fato, tu consegue imaginar uma API de previsão do tempo ali dentro que vai receber esses parâmetros e, cara, dessa maneira tu pegou um modelo de texto, que a princípio só retorna texto, e que entende perguntas do usuário, e tu fez ele chamar uma função no código. Então, basicamente, aquele modelo agora é uma função também, né, de certa maneira. Ele não chama a função, no caso, ele retorna o JSON que você tem que chamar,
Mas, enfim, tipo, é basicamente a mesma coisa nesse sentido. Esse jeito aqui que ele retorna é um jeito que eu coloquei de exemplo, mas na prática, tu meio que definiria a função com algo parecido com isso. Vai variar bastante de provedor para provedor, isso aqui é um formato mais OpenAI, mas aqui, se tu ver, eu tô falando, tem uma função chamada getWeather, e ela vai ter location, vai ter unidade, e vai ter os atributos que são necessários sempre, né? E aí eu passo aqui para o modelo. Então, então, o ponto principal é, você consegue pegar aquele modelo que só fazer ele retornar coisa estruturada, tu consegue com essa coisa estruturada fazer chamar funções no seu código, e agora começa a desbloquear, cara, infinitos casos de uso. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer com que o modelo retorne parâmetros para ele chamar um banco de dados, né? Fazer alguma pesquisa, uma query num banco de dados. Então, aqui, sendo mais específico, me dê os eletrônicos que tem o valor que custam entre 10 e 50 dólares, e aí você passa isso no modelo, o modelo vai chamar a função. Então, quando você associa uma tool, aqui eu já comecei a chamar de tool, a gente está falando de functional calling, mas a gente já pode usar o termo tool calling nesse caso, porque basicamente quando você associa uma função para o modelo, ele que decide quando que é a hora de chamar essa função, né? Então, é como se ele tivesse realmente uma caixa de ferramentas dele, e dependendo da tarefa, ele decide, cara, o usuário está pedindo os eletrônicos, eu sei que eu tenho acesso a um banco, então eu vou usar minha função. Mas ele poderia simplesmente só responder que, enfim, não acho que é possível fazer. Começa a ficar em cargo dele aqui, né? Então, aqui a pessoa pediu os eletrônicos que estavam nesse valor, e ele retornou aqui os argumentos para poder fazer essa pesquisa dos eletrônicos, passando preço mínimo, preço máximo e a categoria. E, enfim, isso aqui teria que ver como está implementado no código, mas provavelmente vai estar montando uma query no SQL em cima desses parâmetros, né? E, que nem eu falei, tipo, isso desbloqueia muitos casos. Outro exemplo clássico, que acho que é um dos primeiros que eu vi nesse sentido, é a questão de fazer multiplicação. Então, tem essa ideia de que o modelo não é bom em matemática, e de fato ele não é feito para isso, mas se você fornece para ele uma função de multiplicação e fala para ele que ele só tem que passar o A e o B, ele vai retornar o resultado, ele consegue agora fazer uma conta de matemática como se fosse uma calculadora, né? Então, se alguém perguntar quanto que é 2 vezes 3, ele vai pegar e vai retornar os argumentos A e B, e aí tua função vai rodar e vai te dar o resultado no final, né? Enfim, então isso aqui é a parte do tool calling, que é uma das partes principais de um agente. Aí depois a gente tem a questão do controle de fluxo. E aí, voltando um pouco atrás de novo, quando você está falando de LLMs, você tem um conceito de chain, né? Que é basicamente quando você encadeia várias chamadas de um modelo, ou com outros modelos, ou até com outras coisas do seu código, né? Então aqui, sem entrar muito em detalhe, aqui eu estou fazendo uma pergunta, eu quero buscar documentos que tenham a ver com aquela pergunta, né? Como se estivesse, por exemplo, consultando, quando você tem um chatbot num site, que ele vai responder sobre aquele site, aqui ele vai pegar e vai puxar partes das páginas do site que vão ajudar e passar para o modelo, né? Então isso aqui seria uma cadeia de RAG básica, né? Então, chain é basicamente isso. Quando você ouvir esse termo chain, até do LangChain, que muita gente já ouviu, está se referindo a essa cadeia de modelos conversando, repassando input e output um para o outro. E aí, um ponto aqui é que a chain, ela sempre vai fazer a mesma coisa, né? Sempre quando vier uma pergunta, ele sempre vai passar pelo index, vai buscar as páginas e vai gerar. Não tem muita flexibilidade aqui, né? E, enfim, aí entra a questão do conceito de router nesse sentido. Com router, você vai ter um pouco mais do controle do fluxo. Então, pô, chegou uma pergunta, vai ter esse passo de busca aqui, então esse passo de busca é o mesmo que estava ali, é o mesmo que está aqui, ok? E aí, em vez de só retornar direto, vai ter outro passo aqui de avaliação, que esse, vai ter outro modelo ali dentro que vai ver o que aconteceu, tipo, ele vai receber o documento, a página que veio, então você está pesquisando sobre um site sobre televisão, tá perguntando se existe alguma televisão em promoção, e o modelo retornou algo sobre não sei, uma máquina de lavar, esse passo aqui de avaliação reconheceria que o documento que ele pegou está errado, e em vez dele retornar para você o documento errado, vai ter um passo aqui que vai fazer que vai reconhecer que está errado e vai pedir para reescrever a pesquisa, né?
Então, tipo, o modelo, ao invés dele só te retornar, fazer o caminho certinho, ele vai agora pegar e vai, na verdade, pesquisar na internet para ver se ele encontra alguma informação que ajude naquele caso, para ver se, enfim, nesse caso a máquina de lavar não vai ajudar, porque tem que ser no próprio site, mas, enfim, ele, se pegar algum exemplo, às vezes quando você está usando o ChatGPT e quer saber o que aconteceu na última semana de notícia no mundo, o ChatGPT não vai saber fazer, ele não vai saber responder, ele vai alucinar, e aí lá dentro dele no sistema vai reconhecer que ele tem que pesquisar na internet para poder responder isso, né? E vai ser um fluxo parecido com esse que vai acontecer, né? E, enfim, aqui tu começa a entrar um pouco mais naquilo que eu tinha no exemplo ali do mouse, né? Você tem do primeiro exemplo da IA navegando na internet, né? Você tem aí um modelo que ele ele vai estar em uma posição no computador, na tela, e ele vai definir que na verdade que ele quer ir na aba tal para fazer tal pesquisa, e dependendo do que e ele vai ver o que acontece na pesquisa e dependendo daquilo ele vai querer voltar ou ele vai querer fazer outra pesquisa em cima, seguir em frente. Toda hora ele vai estar tomando alguma decisão sobre o fluxo dele, né? E, enfim, aqui fica comparando mais diretamente aqui um fluxo de chain direto e um fluxo que envolve essa reflexão, né? Essa autocorreção. E aqui é um pouco mais elaborado já, se você tivesse além daqueles primeiros passos de puxar o documento, avaliar e reescrever, tu ainda tem, depois que ele gerou a resposta, tu fazer mais um confere para ver se ele usou correto as coisas, se ele está respondendo a pergunta. Enfim, não tem muito limite do que você pode adicionar de fluxo a mais, vai depender das regras do seu workflow, enfim, do processo que está querendo automatizar aqui, né? É isso que é muito interessante, tipo, para quem tem muito bem definido o processo, né, como que gera tal documento, quais são os condicionais que eu tenho que fazer, um router encaixa muito bem, só vai passando para a LLM o que ela tem que avaliar em cada passo e o que ela tem que fazer dependendo do resultado, né? É um jeito bem interessante de trabalhar e que, enfim, cobre vários casos de uso, mas ainda assim ele é um pouco travado, né? Então, nesse caso, o chato é que você tem que saber quais passos que ele vai, quais decisões que ele vai ter que tomar, né? Então, naquele exemplo do computador, isso já não seria possível, porque como é que eu vou listar todas as telas possíveis que o agente vai encontrar, né? A pesquisa vai depender muito do trabalho do usuário, de quem que é o usuário, né? O que que ele quer. Então, você precisa que o agente tenha um dinamismo a mais aqui, né? Você não pode esperar que alguém cite todos os casos. E aí que entra, de fato, o conceito de agente aqui, né? Então, a gente está falando de chain, que é travado, o router que te dá algumas opções de passo, mas você tem que listar os passos, e a gente chega no agente que ele ele fica em um loop, né? Ele tem as ferramentas, ele não tem os passos, ele tem as ferramentas, ele consegue mexer no mouse, né? Então ele vai toda vez ele vai vai pegar a pergunta do usuário, ele vai entrar nesse loop onde ele gera uma resposta inicial, enfim, alguma reflexão ali. Ele vai avaliar o que ele pensa, o que aconteceu. Então, se nesse caso ele tiver mexido o mouse, ele vai olhar para onde que ele foi e aí ele vai decidir o que ele vai fazer na sequência. Ele vai ver, tá, eu mexi o mouse aqui e eu ainda preciso mexer de novo porque o botão ainda está longe, então eu vou continuar mexendo. Ah, na verdade, eu cheguei aqui nessa página e eu quero saber se eu já consigo retornar a resposta para o usuário, porque eu já tenho aqui o evento que eu criei no calendário, então talvez ele já retorne finalmente. O ponto é, quem decide a hora de qual que é o próximo passo, quais que são os próximos passos possíveis, é o próprio agente, né? Então, a principal distinção aqui seria essa. E, enfim, aqui seria uma variação um pouco daquele fluxo ali, mas, enfim, também é muito parecido, não vale tanto a pena olhar. Aqui já seria um fluxo desse de agente fazendo uma query. Então, pô, quando tu vê um agente que está fazendo query em banco, a gente ouve isso bastante. Um fluxo básico é basicamente o que está aqui. Você tem ele começa, aí ele vai, enfim, querer listar as tabelas que estão ali. Perceba que o que está em vermelho aqui são as tools que eu tenho mencionado, né? Então, toda vez que desculpa, toda vez não, mas nessa imagem aqui, tudo que está em vermelho é a tool, e você pode saber que, não está mostrando aqui, mas depois que ele executa a tool, ele vai fazer uma reflexão, né, que nem está nesse passo aqui, né. Então, aqui ele vai listar as tabelas, aí ele vai olhar para as tabelas que tem, aí ele vai decidir qual esquema que ele quer pegar, usando outra tool, aí ele vai
pegar esse esquema, finalmente, vai puxar ele fazendo uma query no banco, aí depois ele vai entender, tá, beleza, eu quero responder essa pergunta do usuário, vou gerar uma query, vou corrigir a query se for necessário, né? Nesse caso, às vezes ele vai ter um problema de sintaxe, alguma coisa nesse sentido, vai executar essa query, vai ter um resultado, e ele vai fazer todo esse processo até ele achar que ele já tem a resposta, ou enfim, ou até você definir, você pode definir também alguma trava para ele, você não quer que ele fique para sempre executando, você pode definir que ele tem um limite de tempo, de custo, fica muito ao critério de quem está montando aqui, né, o sistema. Então, só para essa parte aqui que é um pouco longa de controle de fluxo, mas eu acho que é bem importante. Basicamente, você tem essa opção de ter uma LLM que vai ser uma roteadora, que vai sempre ter uma opção para ela bifurcar ali, sempre vai tomar decisões em cima de caminhos já pré-configurados, né? Isso aqui dá para automatizar praticamente tudo, mas à medida que tu quer que ela lide com casos mais inesperados, aplicações mais dinâmicas, né, onde você não sabe exatamente o que o usuário vai perguntar, ou se você está num ambiente que é bem dinâmico, como por exemplo na internet, tu vai tender aí para o lado de ter um agente mais autônomo, né? E aí, nesse caso, ele vai estar, na verdade, em loop, sempre avaliando os próximos passos, né? Então, é, esse é um ponto aqui que eu trouxe bastante informação, porque ele é um dos pontos básicos quando você vai pensar em LLM, né? O quanto que vale a pena ou não você dar esse controle para ela se comportar de fato como um agente. E, enfim, essa tabelinha aqui que eu peguei bastante coisa que eu peguei da galera do LangChain, tem uma documentação muito boa, e essa tabelinha aqui mostra um pouco essa visão, né, de como um código não pelo código é a pessoa que define tudo, né, e quando você coloca uma LLM no meio, ela que vai definir qual que vai ser a saída da função, né, porque ela que está gerando a resposta quando você pergunta para ela. Com a chain você vai ter várias encadeadas, mas ainda assim ela não tem controle de qual que é o passo que ela vai tomar, e você coloca um router, você vai ganhar mais autonomia, agora você pode também definir quais passos que a sua aplicação vai tomar, e finalmente, quando chega no nível de um agente, você já tem a LLM definindo até quais que são os passos disponíveis, né? Então, cara, essa tabelinha aqui bem útil para entender e avaliar a complexidade de uma aplicação de LLM. Então, beleza. Que eu falei, esses termos, eles não são muito... Alguns termos aqui, por exemplo, planning e controle de fluxo, eles têm que tomar cuidado na hora de usar. Eu trouxe aqui separado, porque eu acho que pode ser útil, né? Então, esse fluxo é muito parecido com aquele outro que eu mostrei para vocês, só que aqui ele está botando um passo a mais de planejamento, né? Que a gente vê isso bastante já. A LLM, ela recebe um request do usuário e ela olha para as tools que ela tem e pensa, tá, eu tenho essas opções, então eu vou executar isso, depois eu vou executar aquilo, tananã. E ela chega numa lista de tasks aqui, tenta executar esses tasks, vai vendo o que acontece e vai atualizando o plano de acordo com isso, né? Então, aquele primeiro exemplo que eu mostrei da IA que gera um programa para você, ela funciona muito assim. Ela pega o request do usuário, ela quebra em tarefas de desenvolvimento e depois vai executando e checando com o usuário se ela está chegando próximo ou não do resultado. E por último, que não menos importante, até talvez o mais importante, é a questão da memória. Então, tipo, perceba que tudo que eu falei aqui, a LLM vai ver o que ela fez nos últimos passos, enfim, também é implícito que a LLM consegue ver o que ela fez nos últimos passos, né? Então você tem que ter um mecanismo aqui de memória para toda vez que tu tiver uma ação, a LLM poder acessar essa ação se ela for relevante, né? E é um problema bem complexo, na verdade, porque tu vai ter que ter memória tanto da interação com o usuário, quanto dos passos da sua LLM, isso num curto prazo, né? Porque às vezes a interação mais recente é relevante ali para saber como se comportar, mas também vai ter memória a longo prazo, né? Tu vai querer aos poucos estar, dependendo da aplicação, é interessante entender as preferências do usuário, poder buscar coisas de outras conversas, poder entender qual que foram os erros do passado, né? Então, eu não vou entrar, tipo, eu não quero parecer que esse tópico não é complexo. Parte da memória é uma das partes mais difíceis aqui quando tu vai lidar com a gente. Mas eu queria que você tivesse uma visão que é um componente essencial ali e que a gente, uma das distinções base é essa do memória a curto prazo e memória a longo prazo. E, enfim, outro termo que talvez seja meio antropomórfico, seja, tipo, leva muito pro lado humano, parece um termo muito de pessoa, né, memória, mas aqui na LLM, basicamente, você está falando que tu vai pegar e vai realimentar a LLM com
o que ela já, com o output do passado. Então, é bem direto aqui. Então é isso, tipo, uma da definição que eu gosto de agente é essa. Vão ter várias pessoas falando várias outras. Eu acho que essa daqui encaixa bem com o que a gente tem de tecnologia e de aplicação atualmente. E ela envolve basicamente esse controle de fluxo, para decidir qual que é o próximo caminho, a tool calling, para você saber quais ferramentas você vai chamar, quais funções do código, se vai ser uma API externa, como é que são os parâmetros dessa API, se tu vai chamar um banco, a parte da memória para saber o que você já fez, e a questão do planning para você poder organizar a pergunta do usuário em ações que você acha que pode completar, né? Então, tu tem suas tools, tu tem o que já aconteceu, tu transforma a pergunta do usuário num planejamento em cima disso. De novo, muito cuidado aqui com esses termos, muita gente vai questionar e eu acho que é mais para você ter uma questão didática, né? Pegando um pouco, tipo, não tão desrelacionado, mas também não tão essencial para a gente, tem essa questão da pessoa no loop ali do agente, né? Então, na prática, cada vez mais a gente vai ter aplicações onde o agente ele não só retorna uma resposta, um resultado, na verdade, a aplicação já é feita para ter uma interação direta com o usuário ali, passando input sobre o que está acontecendo. Eu acho que o exemplo mais básico disso é se você tiver uma LLM que faz compras para você, o que já tem várias. Talvez você queira que, beleza, ele pesquise, encontre o produto, faça tudo, mas na hora de passar o cartão, talvez seja interessante ele te pedir autorização, né? Porque, enfim, é o tipo de coisa que você não quer arriscar que ocorra um erro. E aí, nesse caso, a LLM vai travar ali, ela vai parar onde ela estava na execução, ela vai ter aquela questão da memória, que nem eu falei, vai esperar a tua aprovação, isso aí vai, no código ali, vai liberar o código para realizar a compra. Isso é um exemplo mais sensível, mas até na questão, aquele do exemplo que eu mostrei de desenvolvimento de aplicação, tu vai ter a LLM perguntando para você como é que está a aplicação que ela está montando, né? Então, ela estava montando uma interface do programinha para a pessoa. Pô, nem sei se é muito longe para mostrar, mas aqui é interessante. Deixa eu ver. Aqui. Então, a pessoa pediu para fazer e ela montou o plano aqui, já para dar aquele contexto que eu tinha falado do planejamento. Né? Ela falou os passos que ela ia tomar para chegar na aplicação que a pessoa pediu. E aqui você pode ver que nem eu mostrei aquela hora, rola uma interação entre a pessoa e a LLM, tanto para ver a questão da qualidade aqui, mas também, às vezes, a LLM, ela fica, o agente aqui, ele fica, sei lá, 10 minutos, 15 minutos tentando desenvolver, e às vezes ele trava alguma coisa, né? Ela não quero passar a impressão também que o sistema, esses sistemas são infalíveis, estão bem longe disso, na verdade, né? E aí, nesse momento, pode ser que ela peça ajuda para a pessoa, ela fale, cara, o que está acontecendo aí na tela? Porque eu não estou conseguindo mexer, você consegue me dar alguma dica? E ela pegar e assumir o fluxo depois dessa orientação do usuário, né? Então, essa parte do Human in the Loop, eu acho que a tendência é cada vez mais a gente ter isso no meio e ela traz várias complexidades em nível de desenvolvimento, tanto da parte de LLM, mas também do back-end, front-end, vários desafios diferentes, né? E, enfim, vou tentar ser mais rápido aqui, mas a gente falou de agentes, até então eu falei de agentes, um agente só, né? Então você vai ter um agente com várias ferramentas que ele vai utilizar. E na prática isso pode ser ruim à medida que sua aplicação vai ficando mais complexa, porque o agente é obrigado a tomar uma decisão em cima de todas as ferramentas que ele tem, né? E as LLMs, elas têm, eu não mencionei isso, mas elas têm uma limitação de quanto que você pode passar para ela de texto ou de instrução. Então, à medida que você sobrecarrega isso, não só você gasta mais dinheiro, gasta mais tempo para processar, mas também você aumenta a chance da LLM se confundir, dela entender errado sua instrução, né? Por exemplo, você vai pedir, se ela tem acesso a executar query no banco e a fazer chamada de API, e ela tem essas duas opções, pode ser que com a pergunta do usuário ela entenda errado e faça uma chamada de API quando tem que fazer a query, né? Então, é um problema que existe com esses agentes que tem muitas ferramentas concentradas nele, que não necessariamente são relacionadas, né? E começa a surgir a necessidade de querer isolar um pouco as funcionalidades. E aí que vem esse outro conceito, que esse conceito é bom de hype. Tipo assim, isso aqui é uma coisa que a gente vai ouvir como se fosse, enfim, como se estivesse substituindo o ser humano já, mas é a questão do multi-agentes. É um conceito que, de novo, tem que tomar muito cuidado,
Eu diria que, no geral, se tu ouvir isso, cara, pode apostar que provavelmente não significa nada. Tipo, na prática, é um ótimo termo de marketing, um ótimo termo comercial, então tem que tomar muito cuidado. Mas ele tem uma certa utilidade quando você pega esses conceitos que eu trouxe ali de LLM e de tools, e quando você pega um sistema que agora vai ter mais de um LLM e, por exemplo, vai ter duas LLMs diferentes, com cada um com seu set de tools diferente, aí, de certa maneira, você acaba tendo que chamar isso de multi-agente, né? Então, enfim, por isso que eu particularmente, acho que é um termo útil aqui no desenvolvimento, mas eu admito que tem bastante polêmica e hype, né? Enfim, eu já falei um pouco dos problemas que acontecem com o agente único e as vantagens vão ser meio que atacando esses problemas. Então, você vai poder ter uma modularidade melhor. Então, você vai ter, por exemplo, um agente que resolve query de banco e outro agente que faz pesquisa em API. São necessidades diferentes, prompts diferentes, código diferente. Então, tu vai conseguir manter eles de maneira separada com muita facilidade. Isso vai melhorar também a questão da performance, porque ele vai ter que fazer uma coisa só. E, enfim, tu vai surgir aqui um outro problema agora, que é o problema de coordenação. Agora você vai ter que começar a coordenar agentes diferentes de acordo com a pergunta, né? Então, embora tenha vantagem de qualidade ele quando ele acerta na tarefa, né? Existe agora o problema de acertar no agente, sabe? Então, vou mostrar um pouco aqui as diferentes abordagens que acabam acontecendo. Então, acho que se você não pensar muito no assunto e só fizer essa questão do multi-agente, você acaba chegando em algo tipo esse Network Agent aqui, que ele tem um agente de pesquisa, um agente de geração de chart, e no meio dele só tem um roteador. E o roteador aqui, ele não está fazendo, ele não tá meio que fazendo muito meio campo, ele está mais só, ele pega a instrução do agente que foi chamado. Então, o usuário pediu para gerar uma chart da temperatura média no Alasca, né? Então, ele foi lá, a pergunta passou pelo esse research, que está como primeiro aqui, que ele deve ter que pesquisar na internet informação sobre o Alasca para poder montar essa chart. E aí depois ele mandou pro router aqui o que aconteceu, e o router decidiu se estava bom ou não, né? Mas não tem muito rigor aqui, né? É meio que é um tipo de arquitetura que não é recomendado você fazer, porque o problema de coordenação não é bem resolvido aqui, né? Vai ficar mais claro agora quando tu vê, tipo, o ideal que é você ter, na verdade, um meio campo ali com um outro agente, que aí você chama do que você quiser, muita gente chama de supervisor ou de gerente, mas basicamente esse agente que vai receber a pergunta do usuário, né? Aqui você viu que foi um dos agentes individuais que recebeu, e ele vai definir e fazer um planejamento de quais agentes vão ter que trabalhar, vão ter que tomar ações na sequência dependendo da tarefa, né? Então, tu ganha muito mais controle sobre o que está acontecendo, sobre o problema de coordenação, porque basicamente você tem que resolver aqui a nível do agente, e aí cada agente separado tem que se preocupar com a sua própria tarefa e completar ela, né? Ele não tem que se preocupar em conversar entre si também. E, enfim, à medida que tu vai aumentando a complexidade do sistema, adicionando mais coisa, a tendência é que tu vá ramificando cada vez mais e tendo vários times de agente, né? Então, tipo, aqui a gente tem um supervisor que vai direcionar para um outro supervisor, né? Que é de um time de pesquisa. E aí, nesse caso, nesse time de pesquisa vai ter um agente que está responsável por fazer pesquisa na web, outro de, enfim, puxar o conteúdo da página que ele achou interessante. E aqui, no agente de documento, vai ter um agente para escrita, para anotação, enfim. Cara, não tome nada disso aqui como, tipo, então esse é o jeito que eu tenho que montar. Não. Na verdade, a ideia aqui principal é, à medida que tu vai adicionando complexidade no seu sistema de agente, a tendência é ficar parecido com algo assim, sabe? Mas não é nada, não tome como uma recomendação de como organizar o time, nem nada nesse sentido. É só entender que, à medida que você vai modularizando, ele vai parecer cada vez mais, os agentes vão parecer mais com serviços separados que vão ser mantidos por times diferentes, vão ter funcionalidades próprias e, enfim, provavelmente APIs próprias, né? E aí tu vai ter, claro, que ter um meio campo para chegar neles a partir da pergunta do usuário. Se isso for tudo no mesmo chat, né? Pode ser que, na verdade, você tenha uma aplicação separada para cada coisa, mas, enfim, vai depender muito do seu problema. Aqui é outra visualização nesse sentido, mas é muito parecida, tipo, eu tenho um agente recebendo a mensagem e delegando para diferentes times. Aqui, no caso, é para poder fazer uma compra de viagem
não só a compra de viagem, mas, tipo assim, lidar com tudo da viagem. Então, ele tem um agente só para voo, um agente para hotel, um agente para aluguel de carro. E aqui eu acho que fica mais evidente a vantagem de você ter bem separado cada um, né? Porque você pode imaginar que o processo de comprar um voo vai ser bastante diferente do processo de comprar, fazer uma reserva no hotel. E, de fato, é interessante que o, o agente do voo não tem que saber nada sobre o hotel. Tipo, ele só tem que comprar o voo que chegou nele e acabou, né? Quem vai definir, saber do hotel vai ser o assistente que está delegando. E eu mencionei a questão dos agentes parecendo cada vez mais serviço, né? Que nem eu falei, serviços como se fossem microserviços. Aqui, essa arquitetura que eu peguei ali do pessoal do GCP, ele tem um pouco essa visão de uma das possibilidades. Então, aqui você tem a aplicação e o app ele conecta com diferentes agentes. Você vai ter aqui um API Gateway, e o API Gateway vai estar conectado a vários tool endpoints diferentes. Então, tu vai ter uma aplicação... Na verdade, as tools aqui vão ser diferentes APIs que vão ser acessadas dependendo da pergunta e do agente que está recebendo ali, né? Então, aqui acho que dá uma visão um pouco de como que... Qual que é a tendência de modularização de um sistema nesse sentido, né? Então, não sei se eu vou tentar correr um pouco, porque eu me passei um pouco no tempo, mas acho que para muita gente deve estar cética com razão de que, tá, como é que eu garanto que o agente vai fazer tudo isso se a LLM mal consegue me responder coisas básicas, né? E, de fato, é um problema muito... o maior problema aqui, de fato, é você conseguir manter uma consistência nesses diferentes fluxos para diferentes tipos de pergunta. E aí que entra o valor dos testes, né? Ou dos evals, como o pessoal chama. Vou pular um pouquinho aqui. Basicamente, tu não quer que esse agente seja uma caixa preta, né? Vocês viram que tem várias etapas e você quer entender o que acontece em cada etapa para poder controlar ele. Então, tu vai usar algum programa de observabilidade, no caso, aqui está o Langsmith, para você poder ver todas as perguntas que chegam no seu agente, né? Então, aqui, cada linha aqui é uma pergunta de um usuário diferente, né? E aí, enfim, e a resposta que o agente deu. Opa, aqui tem... aqui são já... Acho que eu pulei uma parte aqui. Tá, então, aqui são as perguntas. Aqui a gente tem deixa eu ver se está aqui mais para trás. Tá, é aqui mesmo. Tipo, aqui eu posso pegar as perguntas que eu acho mais relevantes, que eu acho que a gente tem que acertar sempre, e montar um dataset, né? Então, eu vou poder, por exemplo, entender, o pessoal da minha empresa, quando faz uma pesquisa, uma pergunta para o meu agente de analytics, eles costumam fazer essa pergunta de negócio, né? E aí você pode definir que no teu workflow, você pode chegar na conclusão que aquelas perguntas, elas têm que ter elas são as mais importantes, né? Então, você vai querer testar o seu agente nelas toda vez que você tiver uma versão nova. Então, você cria um dataset muito parecido com o dataset que você criaria em Data Science para treinar um modelo. Tu cria aqui contendo um input e contendo ou não o output esperado, né? Dependendo de como que tu vai avaliar. Mas o principal é a pergunta e tu vai rodar o modelo em cima de todas as perguntas sempre que tu quiser fazer um experimento, né? Então, aqui, só para deixar claro aqui, está rolando um experimento entre duas versões diferentes desse agente, né? Então, para a mesma pergunta, ele rodou e teve resultados aqui, e ele está comparando as duas versões, né? Então, isso aqui é a parte primordial do processo de desenvolvimento de agente, que é indo na direção de garantir uma consistência de resultado, né? Aquela visão inicial, que tem aqui das perguntas, se você clicar numa delas, tu vai conseguir ver cada passo a passo do agente, né? E aí a tela vai ficar um pouco parecida com isso daqui, onde você tem a pergunta chegando, e cada linha aqui é mais ou menos uma coisa que a gente fez. Então, se fosse aquela aplicação de pesquisa na web, de navegação na web, você pode imaginar que cada coisa aqui vai ser um movimento do mouse, talvez, né? E, especificamente, ó, eu até deixei um quadrado aqui selecionando onde que estão as chamadas de modelo, né? Então, aqui a gente vê que a pergunta que chegou foi, qual que foi o mês com maior número com um número mais alto de engajamento de marketing, e aí a gente vê o caminho dessa pergunta passando por diferentes modelos, né? Então, aqui passou por aí esse modelo aqui é aquela ferramenta de listar a tabela, e aqui ele fez outra chamada, por aí vai até chegar à pergunta final. O ponto é, tu consegue ver o que aconteceu, qual foi o input e o output, não só da aplicação inteira, mas de cada etapa do agente, né? Então, você consegue, assim, debugar o seu agente, né? Não é uma caixa preta. Tu vai entender, tá,
ele chegou nessa resposta porque, na verdade, por causa desses passos aqui, né? Você vai conseguir olhar muito próximo ali o que levou ele a tomar aquela decisão e poder fazer esses ajustes no código de acordo com isso, né? Buscando uma consistência. E aí aqui, então, resumindo isso em questão de teste, né? Você vai querer fazer um teste do seu sistema inteiro para saber se ele está acertando a pergunta que chega, trazendo a resposta correta. Tu vai querer fazer um teste dos steps intermediários do sistema para saber se ele está, por exemplo, buscando o documento correto, se ele está escrevendo query correta, né? É um teste muito mais barato do que um teste que tem que testar o agente inteiro, você só vai testar aquela tool específica. Também vai querer fazer teste de trajetória para saber se o agente ele está fazendo um fluxo, se ele está fazendo a ordem do fluxo correta, né? Então, se está fazendo aquele quando pega um agente que faz pesquisa na internet, que nem aquele da primeira demonstração, tu vai querer entender se na hora que ele vai navegar, ele costuma navegar na ordem, se ele não fica enrolando muito num site só, se ele costuma parar em muitos sites irrelevantes. Então, é muito mais a questão do conjunto de ações que ele tomou, não tanto de nenhuma ação individual, né? Isso daqui é extremamente difícil de fazer de maneira eficiente. É um dos grandes problemas que tem no campo agora, mas é uma das coisas necessárias para você poder garantir que seu agente está tendo consistência em diferentes workflows. Cara, aqui eu ia falar um pouco dos agent stacks, do que é o stack de agente no final das contas, né? Eu falei muito agora de o que são esses sistemas, como testá-los e na hora de colocar em prática, como que mais ou menos ficaria isso em produção, né? E basicamente aqui ele fala, aqui eu tenho a visão um pouco de outros agentes verticais, né? Então eu dei dois exemplos para vocês no começo, do Replit e do Downtrophic. O do Replit, o do Downtrophic, que é o do uso do computador, ele é mais um exemplo que a gente consegue montar, mas ele não é um produto que tu acessa, né? Tipo, montado, cada usuário tem que montar o seu. Agora, do Replit, de fato, é um agente que já está pronto, né? Ninguém tem que ir lá e desenvolver, já tem um fluxo que ele faz muito bem. Tu tem um agente que é o do Perplexity, que ele faz pesquisa para você, né? Ele só serve para isso. Então, ele tenta competir com o Google. Tem esse Harvey, que é para fluxos judiciários, né? Do meio judiciário. Então, ele vai lidar com, por exemplo, criação de petição, revisão de contrato, de processo. Enfim, o ponto é, quando você está falando, tu vai ter esses agentes que têm cara de SaaS, né? Eles são serviços que tem um agente por trás, mas que esse agente é especializado para workflows específicos da área, né? E aqui embaixo tu vai ter outras camadas que tu veria se tu fosse de fato desenvolver um agente, né? Então, se tu não vai, se aquele é muito difícil ainda, é muito novo essa questão do agente, então é muito difícil você ter um workflow, um serviço que faz tudo que tu quer que ele faça. Então, provavelmente tu vai ter que fazer alguma customização e aí que entra a relevância desse serviço aqui, dessas camadas que estão aqui embaixo, né? Então, tu vai ter que puxar esse agente, vai ter que ter uma observabilidade, que eu trouxe ali com o Lang Smith, vai ter que, isso aqui acho que é o mais importante, você vai ter que desenvolver esse fluxo do agente, né? Então, eu uso bastante esse Lang Graph para isso, que é da minha empresa do LangChain, para quem já ouviu falar, e ele deixa você construir o fluxo do agente em formato de grafo. Eu peguei bastante material deles, inclusive, mas tem outras coisas, tem outros frameworks bem populares aqui para a construção do fluxo do agente, como esse AutoGen, o Creo AI, enfim, o Llama Index também. Vai ter que lidar com memória e, cara, tu não é obrigado a usar nenhum serviço aqui para fazer essas coisas. Você pode fazer tudo na mão do seu código customizado, mas essas categorias vão acabar surgindo, essas abstrações vão surgir no teu código, né? Provavelmente você vai ter algo ali separado para memória, outro para acessar diferentes tools, para poder armazenar os vetores, enfim. Fica a teu encargo usar um serviço, mas a tendência é eles parecerem com isso, pelo menos. Enfim. Aqui era uma visão rápida de quais agentes que estão mais sendo utilizados, mais populares, pelo menos, porque, de novo, lembrando que é uma coisa muito nova, então a gente quase não tem programas, aplicativos de agente que funcionam bem, assim, produtos que entregam de fato um valor constante, mas os principais foi isso que eu falei da Perplexity ali, que é de pesquisa. Esse Cursor, ele é uma ideia de desenvolvimento baseada no VS Code, então ele é muito parecido com o Copilot, mas ele tem outras coisas a mais, ele é bem interessante, recomendo vocês testarem, pelo menos. E o Replit, que eu mostrei no começo, que já era uma plataforma de desenvolvimento e deploy de aplicação, mas ele também agora tem esse agente integrado, que
desenvolve para você. E, cara, acho que, pô, falei bastante coisa, com certeza até demais. Acho que queria passar uma visão de tudo que existe de palavra-chave, de coisa que você pode ouvir de assunto. Algumas dicas aqui é não se deixar vender pela hype, assim, se você conseguir, se for da sua área, se tivesse possibilidade, tenta você, escolhe um problema que você tem, tenta resolver ele com um agente, né? Acho que tomara que eu tenha conseguido provar para vocês que eles pelo menos têm muito potencial, é, muita versatilidade na hora de resolver problemas. Então escolhe o problema e tenta pegar essa intuição de tenta resolver lá e construir essa intuição de que tipo de problema que tu consegue resolver com a gente, né? Tu vai ver que para algumas coisas não dá para confiar, para outras dá. Enfim, o importante é tentar colocar a mão na massa, nem que seja com uma ferramenta, às vezes, de low code, no code, onde você tenha arrastando as caixinhas ali, conectando o fluxo do agente. O importante é ter essa intuição do que dá ou não para resolver com o LLM. Desde o começo, já tenha aqueles datasets de avaliação com os casos que você quer acertar. Faça tudo baseado nas perguntas que você quer que seu agente acerte. Não tente resolver o mundo. Isso com certeza não vai funcionar. Foque muito, encontre seu problema e defina bem os casos de uso dele. E tenha os traces, uma visão completa. E, e não necessariamente use agentes, né? Então, até devia estar ao contrário aqui. Tipo, tenta pegar uma intuição de que uma LLM é capaz, né? Tenta resolver aquilo lá com um modelo simples que às vezes só responde, depois você tenta adicionar uma busca de documento. Tenta entender de fato onde que o agente se encaixa, né? O agente ele traz muita complexidade em desenvolvimento e de avaliação, de dado. Cara, complexidade em todas as partes possíveis. Então, na verdade, a gente só quer usar um agente de fato quando surgir a necessidade, né? E então é melhor você começar do zero e também praticar essa intuição de quando que o agente se encaixa próximo, em comparação com um modelo simples, né? Enfim, é isso, gente. Obrigado aí e tomara que vocês tenham aprendido bastante aí. E, enfim, é isso. Pode.